Parceiro, eu quero saber o seguinte, de onde nasceu? Porque nitidamente você é um cara que vibra com segurança pública, vibra com operacionalidade e vibra também com aprender isso aí e viajar o mundo também nessas questões aí, aplicando o teu conhecimento. Mas teve um início isso aí. De onde surgiu essa vontade de falar assim, cara, eu quero ser operacional, eu quero mexer com arma, segurança pública, de onde veio isso? Né? Cara, Thiago, essa pergunta é interessante. Porque eu já fui em vários podcasts, mas você conseguiu me perguntar de uma forma diferente, por outra ótica, entendeu? E aí me fez virar uma chave aqui. Vou voltar um pouco na cronologia ali da minha infância, né? E é bom até para os colegas que estão assistindo, às vezes o colega tem um problema parecido que eu tive na infância, o colega, de repente, isso pode ajudar ele a superar e passar por cima dos seus fantasmas. Eu venho de uma família relativamente simples, então eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu vendia pão na rua. Com 13 anos eu tinha que vender pão na rua para ajudar em casa. E não me vitimizo e não me vitimizo e não aceito ser refém da minha história. Eu acho que o processo que eu tive que passar, não vim de família rica, não vim de família nobre, e é isso mesmo, essa porra mesmo, ir pra rua vender pão para garantir um trocado. E é importante que quando eu vendia pão na rua, eu desenvolvi a habilidade de vendas. E eu sempre voltava com um cesto de pão vazio para casa. E alguns anos depois, essa habilidade e essa barreira que eu rompi de vergonha, de constrangimento, de me sentir inferior, me fez fechar um contrato milionário alguns anos depois, por eu ter conseguido desenvolver, sem saber, essa habilidade de vendas na rua vendendo pão. E aí eu vem com muita dificuldade, igual 99% do brasileiro, né? Vem com muita dificuldade, lutando pela sobrevivência. Sempre estudei em escola pública, vida inteira em escola pública, não tive a oportunidade de estudar em escola particular. Isso também não diferencia uma pessoa da outra, mas ajuda, ainda mais no país que a gente vive. E aí depois eu fiz a prova de fuzileiro naval, fiquei sendo fuzileiro naval durante 5 anos, servi o Corpo de Fuzileiros Navais durante 5 anos. E aí, quando eu dei baixa da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, eu passei uma fase bem sombria da minha vida, uma fase bem difícil. E tá tudo bem, sem vitimismo, eu falo com maior tranquilidade. Isso me forjou, essa fase me deu um pé na bunda para eu, de fato, romper a barreira e me reinventar como homem, como profissional e como pessoa. Eu falo que Deus coloca a gente em zonas de expulsão. Isso aí. É literalmente atravessar o deserto. Atravessar, respeitar e suportar o deserto, né? E, cara, foi tão ruim para mim na época que você vê, eu fiquei desempregado e na época não tinha muito acesso de redes sociais, que você manda um currículo, que você manda um e-mail, era no terreno mesmo. Aí eu fiz vários currículos de papel, então pegava ônibus. Modo raiz. Modo raiz. E aí eu pegava, duro, né, quebrado, eu pegava ônibus e ficava dando calote. E aí eu fui em vários shoppings, várias lojas colocar currículo para vender, porque eu vendia pão, então eu tinha um pouquinho de habilidade, como eu falei, para vender pão. Cara, ninguém me chamou, ninguém. Não recebi nenhuma chamada, nenhuma ligação. Na época eu lembro que eu dei o telefone, acho que da minha irmã, para ligarem para ela, enfim, ou da minha mãe. E aí, cara, essa fase sombria é legal falar, por quê? Eu fiquei desempregado, aí fiquei sem condições de pagar o aluguel, fiquei 3 meses sem pagar o aluguel, o pior aconteceu, eu fui despejado, a luz já estava cortada, Rio de Janeiro, um calor do cacete, bebendo água da bica, quente. Cara, aí fui despejado, tinha um carro velho, que ficava parado na porta da minha casa, que eu comprei na época de militar. Só que o carro não tinha nem combustível, nem pneu, ficava ali, e aí eu dormi dentro desse carro durante uns dias ali, até conseguir que uma tia me acolhesse para eu ir para casa dela. E aí, quando eu fui para casa da minha tia, eu falei, meu irmão, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque eu já literalmente cheguei no fundo do poço, eu não tinha mais para onde descer, eu estava quebrado, ferrado, sacudisse de cabeça para baixo, não caía uma moeda. E aí, cara, virou uma chave, eu lembrei de um colega que serviu comigo no fuzileiro. Esse colega até teve um problema na Legião depois, que ele foi para eu nem sabia o que era a Legião Estrangeira Francesa, e ele mandou uma carta para o nosso regimento lá, para o nosso quartel, dizendo que foi para a Legião Estrangeira, que ele tinha passado pelo recrutamento, parece que ele tinha sido o primeiro colocado no recrutamento da Legião Estrangeira. Esse colega era Comanf, tinha, salto livre, cara, fora da curva, fora da curva. O cara era, ele era muito respeitado na Legião Estrangeira por causa da habilidade e do físico superior que ele tinha. O cara ele fazia triatlon, nadava, o cara era um tanque de guerra.
E aí ele foi e mandou essa carta. Eu falei, cara, tem Legião Estrangeira, tem o Hélio, o colega que foi. Foi quando virou a chave. Eu falei, meu irmão, não tem outra saída. Ou é Legião Estrangeira Francesa, ou é Legião Estrangeira Francesa. Então, esse é o motivo por que eu fui para a Legião Estrangeira. Na verdade, era questão de sobrevivência, porque as minhas perspectivas no Brasil, naquela época, ainda mais, estava bem difícil. E eu não tinha estudo, acho que eu não tinha, na época, eu não tinha nem terminado o 2º grau, então foi limitado. Foi necessidade de sobrevivência mesmo a minha ida para a Legião Estrangeira. E é curioso, porque é fora do Brasil, né, no estrangeiro, obviamente, como o nome diz. Você não tem muita informação. Não tem. E você foi com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E aí, como é que foi aí? Dinheiro... Cara, aí o dinheiro sobrou, tu pegou passagem? Não tinha dinheiro. Eu sei, por isso... Não tinha dinheiro. Aí tinha um amigo que tinha uma concessionária de carro, conversei com ele, ele pegou o carro em troca da passagem de avião. Eu lembro até hoje. A gente foi em Copacabana e ele comprou a passagem de avião em 12 vezes no cartão dele. E, cara, acredite se quiser, eu falo pra galera aqui, cara, eu entrei no avião, eu tinha 23 anos de idade, eu entrei no avião, cara, eu nunca tinha saído do Rio de Janeiro, né? Eu entrei no avião, sem nem um centavo no bolso, atravessei o Oceano Atlântico e fui pra Legião Estrangeira duro, irmão, duro, sem assim, não tinha como não entrar, eu tinha que entrar, eu não tinha outra opção, não tinha nem como voltar. Tá igual aquela história viking, né? Queime seus navios. No seu caso, você já foi com o navio queimado, aí, né? Mais ou menos isso. E, cara, e assim, eu fui pro tudo ou nada, né? E, cara, eu costumo sempre falar, Thiago, que a Legião Estrangeira Francesa é o lugar onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. É um exército capaz de fazer pessoas comuns, pessoas normais, assim como eu, alcançarem níveis extraordinários na vida. Tem colega que estava numa situação parecida com a minha, vários colegas que foram para a Legião Estrangeira, que hoje o cara ele é oficial da Guarda Costeira no Canadá, xerife nos Estados Unidos, policial federal na França, piloto de helicóptero na Europa. Os colegas que nem eu, ferrado. A Legião Estrangeira me deu a oportunidade de fechar contratos milionários. Eu cheguei a ficar uma época da minha vida milionário por causa da Legião Estrangeira. Lembra que tem uma reza, um ditado que fala, né? Uma máxima que fala: esteja no lugar certo, com as pessoas certas e a habilidade certa. E aí, só fazendo um resumo aqui, para você ver o que é Legião Estrangeira, às vezes o colega tá olhando assim e fala, meu irmão, que porra é essa? Vou ou não vou? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor. Eu já tô quase indo, pô. Depois eu vou explicar o Jota querendo vir junto. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre ela. Eu estava dentro do consulado francês e tinha um policial federal francês. E aí eu me tornei cidadão francês na Legião Estrangeira, depois a gente vai dissertar sobre isso. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu fui no consulado porque você tem que se cadastrar e falar, eu sou francês, você como cidadão francês, estou morando aqui no Rio de Janeiro agora, sou brasileiro, mas estou naturalizado francês, e aí você tem uma carta diplomática que eles te dão, uma carta consular. Todo francês que mora no Rio de Janeiro, o consulado do Rio de Janeiro ele te dá uma carta consular. E aí eu chegando lá, fui fazer essa carta consular, conversando com o cônsul, esse policial federal me viu falando em francês e falou, policial federal francês, cara, tu é francês, eu tô vendo você com sotaque, mais ou menos assim. Eu falei, cara, não, eu sou francês naturalizado. Sou francês naturalizado. Ele, pô, mas como? Eu fui da Legião Estrangeira. Aí a gente trocou uma sinergia ali. O que eu te falo? Lugar certo, pessoas certas, com a habilidade certa. Ele não falava bem o português. Ele não falava a minha língua, mas eu falava dele. E a gente criou uma sinergia, uma conexão, começamos a conversar em francês. Ele falou, cara, eu tô saindo da Polícia Federal, eu estou fundando uma empresa de consultoria em segurança em São Paulo. Cara, eu vou precisar de um cara igual você. Eu falei, irmão, sou eu. Agora tu vê. Eu tinha a habilidade necessária para aquele momento. Por quê? Eu falava francês. E por que eu aprendi a falar francês? Porque a Legião Estrangeira me ensinou francês. Ou seja, o local certo, com a pessoa certa, com a habilidade certa naquele momento. E, cara, esse cara, ele é meu amigo até hoje, depois a gente fez sociedade. Ele, cara, eu vendia pão na rua, vendia uma família simples. Em 4 semanas, eu falo esse nego ficar maluco aí, ele botou no meu bolso 860 mil reais. Eu tô falando assim, de quase R$1 milhão, alguns anos atrás, em 4 semanas, cara. Eu não sabia o que fazer com tanto dinheiro, irmão. 860 mil reais. E por que que eu tive a oportunidade de ganhar esse dinheiro todo? A Legião Estrangeira. Se não for, além da Legião Estrangeira Francesa, ela ter me dado uma segunda chance na vida, que esse é uma das máximas da Legião, né? Ela dá oportunidade, ela dá uma nova oportunidade para o homem quando ele perdeu tudo no seu passado, por isso que eles chamam os homens sem passado.
além dela ter me dado uma nova oportunidade na vida, ela simplesmente me conectou me fez conectar com uma pessoa que, cara, que me deixou milionário.